consequência da impunidade estimulando a corrupção. É evidente que a banalização da corrupção no Brasil nos últimos anos foi o maior desserviço que se prestou ao povo brasileiro. Os governantes fechavam os olhos para a realidade dos fatos. As denúncias não eram consideradas. Quantas denúncias foram ignoradas pelos governantes? Se providências tivessem sido adotadas no devido tempo, certamente nós não chegaríamos a esse descalabro, a essa tragédia moral que provoca enorme revolta no povo brasileiro. Sem dúvida, o prejuízo teria sido menor. E agora, senador? É evidente que nós estamos diante de um impasse. A solução mais rápida e menos traumática seria a renúncia do presidente da República. Tenho dificuldade de acreditar que ele renunciará. Deveria pedir perdão ao país e entregar a sua carta de renúncia para facilitar uma solução. Se não pedir renúncia, certamente será irrecusável a instauração de um processo de impeachment. Os fatos recomendam e nós não podemos ser seletivos nesse julgamento de quem preside o país. Em relação aos senadores envolvidos? Como? Em relação aos senadores envolvidos. É evidente que os fatos estão postos. É estarrecedor verificar que lideranças políticas atuem desta forma, mesmo em meio à Operação Lava Jato, praticando abertamente a corrupção ou clandestinamente a corrupção, mas possibilitando esse flagrante inevitável que torna irrecusável providências as mais rigorosas possíveis. E as reformas, senador? Porque a reforma trabalhista estava com o cronograma já fechado, o calendário fechado, com votação em plenário no dia 12 de junho. Essas reformas ficam paralisadas. Enquanto esse impasse não for superado, com renúncia do presidente, eventualmente uma eleição que tem que ser indireta, ou a alteração da Constituição que leva algum tempo para a realização de eleições diretas, enfim, é uma crise de profundidade. E não há condições no Congresso Nacional para discutir reformas que subtraem alguns direitos adquiridos de trabalhadores brasileiros, de aposentados brasileiros. Com que autoridade política e moral o governo atual vai promover reformas no país? Senador, falar em autoridade, o Congresso tem autoridade para eleger um presidente da República, esse Congresso que tem vários parlamentares citados também? O vício é abrangente, não é apenas no Poder Executivo, está aqui, a crise está instalada nesta casa. O que se viu nos últimos meses, especialmente, foi a ascensão daqueles que possuem o maior número de inquéritos. Fica a impressão que o critério para ascender a cargos importantes aqui no Congresso Nacional é o número de inquéritos. Portanto, é evidente que há, sim, essa mancha no Congresso Nacional, a Casa perde a autoridade. É por essa razão que muitos defendem eleições gerais, mas exigiria uma alteração de profundidade na Constituição do país. E todos nós deveríamos estar desprendidos para abrir mão, inclusive, dos nossos interesses pessoais, para celebrar um pacto político que nos levasse, sim, à antecipação do processo eleitoral de 2018. Senador, pela sua experiência, qual que é a saída para essa crise que o Brasil está vivendo? Nós já dissemos aqui que a mais rápida e certamente menos traumática seria a renúncia do presidente. Eu tenho dificuldade de acreditar que ele possa renunciar. E, evidentemente, o cumprimento da Constituição implica em instauração de um processo de impeachment. É irrecusável. Os crimes praticados foram no exercício do atual mandato, exatamente durante a Operação Lava Jato, na forma da obstrução de justiça, tentativa de obstruir a justiça. São crimes claramente tipificados e não há como recusar um processo de impeachment se ele for requerido, e como já foi, não há como evitar a instauração de um processo de impeachment. E a ação no TSE, senador? Continuar sangrando, né? A ação do TSE, que já deveria ter sido julgada, também é um caminho mais rápido.
apressar o julgamento desta ação no TSE, considerando também que há a possibilidade de recursos que retardam a decisão final. Por essa razão é que nós colocamos a renúncia do presidente como o ato mais rápido para a superação desse impasse. Se é que é possível superar esse impasse a curto prazo. Esse calvário não termina logo ali, ele ainda vai longe demais. Obrigada, senador.